Fala, gente, tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os acontecimentos dos últimos dias aí do nosso país, né? Nós que aí no último dia 31, domingo, tivemos aí elegendo, né, o nosso presidente da República, com maioria dos votos ali, uma porcentagem muito acirrada, né? Uma disputa muito grande entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, e chegou então ao resultado da eleição, dando a eleição ganha pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né? É claro que isso agradou muitas pessoas pela sua militância e tudo que o Lula representou, né, na história do nosso país, né? E desagradou também a muitas pessoas, né? Claro que nós sabemos que todos aqueles que são voltados para a direita, né, eles torciam para que Bolsonaro fosse reeleito. Não aconteceu, né? Isso é um fato e nós agora temos que aprender a viver, né, com essa realidade e sabendo que a nossa vida ela está entregue nas mãos do Senhor, né? E quando eu falo isso, não estou falando porque a Deus dará. Não, não é nada disso. É porque realmente nós somos cristãos e temos a nossa vida pautada, né, na vontade do nosso Deus, sabendo que Deus sabe de todas as coisas e nós temos que colocar a nossa vida, a nossa esperança aos pés do Senhor. Tanto o nosso presente e o nosso futuro estão guardados nas mãos de Deus. Mas o assunto que me levou a fazer esse vídeo, falando ainda sobre eleições, é o que nós temos visto, né, nesses últimos dias, o quanto a igreja, né, quando eu falo igreja, eu estou falando das igrejas, as instituições evangélicas, né, brasileiras, como elas se comportaram nesses dias de campanha e também de eleições que nós tivemos em nosso país. E me causou muita estranheza porque eu tenho 49 anos, né? Tenho um pouco de vivência e já vi várias eleições, já vi várias campanhas políticas, militâncias e tudo mais. Essa briga de esquerda e direita, ela não começou hoje, né? Pelo contrário, muito antiga, desde de antes até mesmo de eu nascer, isso já existia, mas ela foi se acirrando, né, no decorrer dos anos. E desde quando eu me conheço por gente, né, e ainda mais quando entreguei minha vida a Cristo, né, e comecei a caminhar no Evangelho, eu nunca percebi, né, tanta influência política no meio dos evangélicos cristãos, né? Isso nessas últimas eleições foi algo muito forte. Eu vi isso entrando, né, nas famílias, nas próprias igrejas. Esses dias de campanha que nós vimos, presenciamos, né, nesses últimos dias, eu nunca vi tanta campanha política em cima dos púlpitos, né? Pessoas que estão se candidatando e estão pretendendo algum cargo político, têm total liberdade de subir em púlpitos das igrejas, a qual foram lugares que se supõe, né, que quando você entra numa igreja, num templo evangélico, você tem a ideia de que aquele lugar é consagrado ao Senhor.
é o culto que você deve prestar a Deus. E eu vi verdadeiras campanhas políticas sendo feitas em cima de púlpitos e com autorização, claro, dos seus líderes, pastores, bispos, apóstolos, semideuses, não sei, eles abriram, escancararam de vez, né, aos políticos fazerem política, né, campanha política nas igrejas, e isso acirrando mais, né, a adversidade ou a rivalidade entre aqueles que são, né, simpatizantes de um candidato contra aqueles que são simpatizantes do outro candidato. E isso daí foi algo que entrou muito forte nas igrejas. Nós vimos aí irmãos em Cristo terminando as suas amizades por causa de brigas e discussões. Nós vimos pessoas de família, né, os grupos de WhatsApp aí que digam, né, brigas intermináveis. Foi algo assim que realmente me preocupou bastante. Eu nunca vi isso tão forte no meio da igreja evangélica e no meio das famílias em geral, como nós vimos aí nesses últimos dias. E me preocupou também algo que me chamou bastante atenção, e eu acho que isso reflete o quanto que estão se levantando pessoas com o intuito de se aproveitar de situações, né? Em meio a essa campanha política se levantaram muitos profetas, né? Impressionante. Os profetas pareciam que brotaram do chão, e uma coisa muito bizarra de se falar é que cada um falava que Deus estava apoiando a candidato A, e o outro se levantava dizendo que Deus estava apoiando o candidato B. E isso daí eu vi muito aqui na plataforma do YouTube, em todas as redes sociais, e até mesmo homens e mulheres que nós consideramos assim pessoas cultas, né, donas assim de uma sabedoria, né, pessoas muito coerentes nos seus discursos, principalmente líderes religiosos, né, como pastores, bispos e tudo mais. Essas pessoas foram para as redes sociais e falavam e profetizavam, né, que o seu candidato iria ganhar, e isso em nome de Deus. Isso sim me preocupa, né? Eu não tenho nenhum problema quanto à briga entre direita e esquerda. Isso daí é totalmente aceitável, né, no meio político. Mas no meio do povo cristão, isso me causa estranheza, porque eu vi manifestações dentro de igrejas, pessoas vestidas de verde e amarelo e cantando músicas para o seu candidato, ao invés de estarem entoando louvores ao seu Deus, ao nosso Deus, né? E de outro lado também eu vi pessoas fazendo L e tudo mais também, dizendo que Deus estava apoiando, e os profetas se levantando. E hoje, com o resultado que nós temos aí das eleições, o que nós mais vemos são os supostos profetas virem às redes sociais tentar se justificar, né? Alguns porque supostamente profetizaram certo, né? E a sua profecia aconteceu, vamos dizer assim, e vieram se vangloriar, né, por isso. E os outros que não deu o resultado que eles queriam, ou que eles profetizavam, que eles disseram que foi Deus que os usou, né, para que
viesse declarar a vitória do seu candidato preferido, venham as redes sociais para pedirem que tenham paciência, que a gente tem que entender qual é a vontade de Deus, não foi agora, mas Deus está preparando o caminho e tudo mais. Então, e outros sumiram, simplesmente sumiram, né? Os profetas da política, né? São os verdadeiros aproveitadores, irmãos. Nós que somos cristãos, né? Nós estamos perseverando na fé, nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Infelizmente, o que nós temos visto é que as pessoas se deixam realmente levar. Há vários cristãos, há vários irmãos que ficaram confusos, né, com o resultado das eleições e estão se perguntando, o que realmente Deus quer para a nossa nação? Se Ele profetizou, né, se Deus declarou que a vitória seria de candidato B, por que o candidato B perdeu, né? E isso causou grande confusão no meio evangélico. E nós estamos vivendo isso agora, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está se sentindo confuso com o que foi declarado para você nos púlpitos, né? Ou através aqui da plataforma do YouTube, ou do Facebook, ou qualquer outra plataforma de rede social. Não se deixa abater por isso. Primeiro, você foi enganada. Eu tenho que ser sincero, você foi enganado. Porque Deus não falou nada. Deus não falou nada a respeito nem de A nem de B. Porque Deus não está no meio dessas coisas, irmãos. Simplesmente por causa disso. Deus não está interessado em qual candidato político nós vamos apoiar ou não. Isso é uma decisão nossa. Deus nos deu a inteligência, o raciocínio para que nós venhamos analisar o candidato, as suas propostas, aquilo que ele tem planejado, né, os projetos para a nação. E nós colocamos na balança, vemos os prós e os contras e vamos decidir qual é o melhor. É simples assim, irmão. Mas ele é contra a igreja, ele é contra os princípios cristãos, Irmãos, desde que o mundo é mundo, se levantaram reis, príncipes, governadores e líderes de nação que não são cristãos e não estão preocupados com os princípios cristãos. Não estão preocupados com a família. E isso nós vivemos em toda a história da humanidade. Não é de agora isso, né? E porque um candidato que ganhou, supostamente ele não nos represente, né, nas suas ideias cristãs, né? Isso não quer dizer que a nossa vida vai se tornar um caos. Embora eu vou alertar você, não sei se te disseram isso, mas a Bíblia nos alerta, nos adverte que os tempos seriam difíceis. A grande tribulação há de acontecer. Você querendo ou não. Você votando em um candidato ou não. Poderia ter sido ao contrário. E mesmo assim nós iríamos atravessar tempos difíceis. A Igreja de Cristo, ela tem que se preparar para esse tempo. Tem que se preparar em busca
de estar mais perto de Deus, de rever os seus conceitos, reverter os caminhos tortuosos ao qual a igreja está se desviando, né? E se consertar e andar realmente na vereda que Deus estabeleceu para a sua igreja, através da sua palavra. Eu queria compartilhar com você somente 2 versículos da palavra de Deus que fica em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Queridos, a Bíblia é bem clara, bem explícita nisso, né? E não tem para onde nós fugirmos, né? Nós estamos vivendo esses tempos. São os tempos ao qual a igreja tem que estar alerta, desperta para se preparar para se encontrar com Deus. E vamos passar por momentos muito difíceis aqui, independente de quem ganhar ou perder as eleições. Então, a primeira palavra que eu tenho para te dar, meu irmão, minha irmã, sim, você infelizmente foi enganada por esses falsos profetas da internet, falsos profetas que subiram no púlpito da sua igreja. E a segunda coisa que eu venho te alertar: fuja desses falsos profetas que dizem ter a última revelação, a revelação da última hora. Não há revelação mais profunda, mais verdadeira e mais atual do que a Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia, leia a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós nos acostumamos a esperar que as pessoas nos digam o que nós precisamos saber. Mas a verdade já está dita, já está toda explícita na palavra de Deus. E é só você buscar, é só você ter um entendimento bíblico, que você vai ver que realmente está tudo encaminhado. As coisas estão de acordo com o que Deus estabeleceu, irmãos. Quando a gente fala, né, virou até um jargão, que Deus está no controle, é nessas horas que a gente vê se realmente Deus está no controle, né? Se nós cremos nisso, porque a gente fala isso tantas vezes, né? Deus está no controle, irmão. Olha, não, eu estou passando uma prova, uma luta aqui, mas Deus está no controle. Amém. Mas e quando as coisas não acontecem como a gente quer? E quando dizem para mim e para você que Deus falou determinada coisa, nós acreditamos e acontece uma coisa totalmente diferente. Aí é que nós temos que analisar se nós entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou se nós estamos caindo em mentiras e fábulas que nos contam todos os dias, nas redes sociais, nos púlpitos, em qualquer lugar que nós estejamos.
E eu quero dizer para você, pastor, para você, líder, para você, bispo, apóstolo, não sei qual é o seu título, se você permitiu, se você se vendeu ao ponto de entregar o púlpito da sua denominação para que subisse um político, um candidato político para fazer campanha, eu quero te trazer um alerta muito importante. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você todas as vezes que você abriu as portas e abriu o púlpito da sua igreja. Deus vai cobrar de você todas as vezes que você abriu mão de pregar a palavra, de falar do verdadeiro evangelho, para impor a sua vontade política aos seus membros, aos seus fiéis. Deus vai cobrar de você. E Ele sabe, Deus sabe, o quanto o seu coração está vendido. Vendido por alguns milhões, não sei, ou vendido por algum cargo no gabinete, né, do político. Há uma cobrança muito pesada esperando por líderes como você. Creia nisso. E se você está andando neste caminho, quero que você reflita bastante e faça o caminho de volta, se arrependa, renuncie se for preciso, até mesmo seu cargo ministerial, e volte ao primeiro amor, como nós falamos, né? Tanto. Volte, se converta a Deus e pare de enganar as pessoas. E para você, meu irmão, minha irmã, fique firme no Senhor. Coloque a sua esperança, a sua fé no Senhor. Ore a Deus, busque a Deus, estude a palavra e peça a Deus que te dê também o dom do discernimento para que você não caia mais nessas armadilhas heréticas que são pregadas contra você, para você, e para te desviar do verdadeiro caminho da salvação. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E se inscreva no canal se esse assunto ou se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira. Se inscreva no canal, dê aí o seu joinha, né? E compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. Amém? Deus te abençoe.